Existe um tipo de silêncio que incomoda, não machuca no primeiro momento, mas ensina com o tempo. É o silêncio que nos obriga a olhar para dentro, que nos força a desacelerar, que nos impede de continuar vivendo no automático. Muita gente foge desse silêncio, preenche a vida com barulho, distração, correria, ansiedade, porque parar dói, pensar dói, esperar dói. Mas o que quase ninguém percebe é que Deus usa o silêncio como sala de aula. Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Hoje, Deus nos chama para aprender, não no barulho, mas na quietude. Moisés passou 40 anos no deserto antes de conduzir um povo inteiro rumo à liberdade. Foram 40 anos de silêncio profundo, de anonimato absoluto e de uma rotina simples, quase invisível. Nenhuma plateia para aplaudir, nenhum reconhecimento humano, nenhuma confirmação visível de que algo grandioso ainda viria. Aos olhos humanos, parecia tempo desperdiçado, um intervalo inútil na história de alguém que já tinha sido criado como príncipe. Mas aos olhos de Deus, não era atraso, era formação. O deserto silencia o ego. O deserto quebra a autossuficiência. O deserto revela limites que antes estavam escondidos. E, acima de tudo, o deserto ensina dependência total de Deus. Foi longe dos palácios, longe das multidões e longe das vozes humanas que Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus com clareza. Porque só quem aprende a ouvir no silêncio está realmente pronto para liderar no meio do barulho. Deus não coloca alguém em destaque antes de trabalhar profundamente o seu interior. O silêncio não é castigo, o silêncio é treinamento. É Deus preparando o coração para aquilo que ainda está por vir. Talvez o seu silêncio atual não seja atraso, talvez seja lapidação, talvez Deus não esteja te segurando. Talvez esteja te preparando quando tudo fica quieto, quando as vozes externas se calam e as distrações desaparecem, as máscaras caem. Sem barulho, sem correria, sem aplausos, somos obrigados a encarar quem realmente somos. Encaramos nossos medos, nossas falhas, nossas expectativas frustradas, nossas pressas que Deus nunca aprovou. E é nesse lugar desconfortável que Deus começa a ensinar lições profundas, a confiar sem precisar controlar tudo, a obedecer mesmo sem entender o plano inteiro, a descansar mesmo quando não há garantias visíveis. O silêncio nos ensina a depender mais de Deus do que de respostas rápidas, mais da presença dele do que de soluções imediatas. Ele nos ensina que fé não é sentir segurança o tempo todo. Fé é caminhar, mesmo sem enxergar claramente o próximo passo do caminho. Se hoje Deus está te mantendo em silêncio, não é porque Ele te esqueceu, é porque Ele está ajustando algo dentro de você que nenhuma palavra resolveria e que só o tempo com Ele pode transformar. Vamos orar juntos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração aberto e sincero. Reconhecemos que muitas vezes temos medo do silêncio, medo de parar, medo de pensar, medo de ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar quando tudo fica quieto. Temos medo de encarar nossas limitações, nossas fraquezas e aquilo que ainda precisa ser transformado em nós. Mas hoje, Pai, nós entregamos esse medo em Tuas mãos. Ensina-nos a aprender no silêncio, ensina-nos a crescer na espera, ensina-nos a amadurecer mesmo quando os dias parecem simples, repetitivos e sem grandes sinais. Se o Senhor está nos formando, se está trabalhando em nosso interior, não nos deixe desistir no meio do processo. Dá-nos um coração humilde, ensinável, paciente e confiante nos Teus tempos. Que o silêncio não nos afaste de Ti, mas nos aproxime ainda mais da Tua presença. Que nele possamos ouvir Tua voz, sentir Teu cuidado e descansar no Teu amor. Nós confiamos em Ti, Senhor, mesmo sem entender tudo. Em nome de Jesus, amém.
Lembre-se de uma coisa: o silêncio não é vazio quando Deus está presente. No silêncio, Deus ensina. No silêncio, Deus prepara. No silêncio, Deus fortalece aquilo que nenhuma palavra conseguiria sustentar. Não fuja do silêncio. Não tenha pressa em sair dele. Aprenda com ele. Permaneça firme, porque é nesse lugar escondido que Deus trabalha profundamente no coração. Se hoje tudo parece quieto demais, confie. Deus ainda está escrevendo a história, mesmo quando você não vê movimento algum. Se essa mensagem falou com você, se ela trouxe paz, direção ou esperança, se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, alguém que esteja vivendo um tempo de silêncio e precisa entender que Deus continua presente. Eu sou Moreira e esse é o Sopro Divino. Fiquem em paz.